Fala galera, em seu relatório divulgado em setembro, a Agência das Organizações Unidas expressa preocupações sobre o uso excessivo de smartphones nas escolas, alertando para um impacto negativo no aprendizado. O documento da Unesco destaca a necessidade de uma abordagem centrada no ser humano ao utilizar tecnologia na educação, ressaltando lacunas no acesso. É importante lembrar que o relatório pede que os países considerem cuidadosamente o uso da tecnologia nas escolas, enfatizando que a tecnologia digital deve ser uma ferramenta e não substituir a interação humana. Claro, a gente sabe disso. A Unesco também destaca o perigo de vazamento de dados em tecnologia ou em tecnologia educacional, destacando que apenas 16% dos países, olha isso, 16% dos países garante a privacidade dos dados na educação por lei. Pois é, o resultado de países como Brasil, Camboja, Malawi e México são mencionados. E olha que incrível, sugerindo que as crianças perderam pelo menos um ano de aprendizagem. O relatório sugere padrões para conectar escolas à internet até 2030, então vale a pena dar uma olhada. O órgão da ONU também recomenda que os países estabeleçam em suas próprias diretrizes para o uso da tecnologia, para garantir que ela complemente o ensino, tanto presencial quanto online, que continua sendo crucial para o aprendizado. Segundo o levantamento, havia no máximo 10 computadores para cada 100 estudantes no Brasil e no Marrocos. Já em Luxemburgo, por exemplo, eram 160 computadores para cada 100 estudantes. É claro que essas comparações ficam um pouco irreais. Luxemburgo é um país muito pequenininho, né, se comparado com o Brasil, mas vale aí para a gente pensar. Além das desigualdades, a Unesco alerta para o risco da aquisição de tecnologia educacional, destacando a vulnerabilidade das contas públicas e conclui muita corrupção. O relatório destaca também a disparidade criada pela aprendizagem digital durante a pandemia, afetando principalmente os países mais pobres e que vivem em áreas rurais. Também observa o desequilíbrio geográfico nos recursos online, favorecendo claramente a Europa e a América do Norte. Quando a gente olha para essas questões que a ONU tem levantado, a gente tem que pensar o quanto o nosso país ainda está atrás com relação às tecnologias digitais. O que eu tenho visto muito e escutado muito de colegas são que os celulares estão por todas as partes, em aula, no intervalo, na educação física, no banheiro, e isso é muito perigoso. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: até quando ou até quanto vale, né, o uso do celular na escola? É claro que para nós professores, essa é uma questão clara e óbvia, o quanto isso faz um mal, o quanto isso não ajuda e não acrescenta. O que eu quero aqui é refletir sobre isso e claramente, né? Nós não precisamos excluir ou nós não precisamos deixar com que os alunos não usem quase nunca o celular ou praticamente nunca o celular na escola. Mas nós precisamos sim criar regras de acesso. Eu queria aqui só fazer uma reflexão. Pensa só, você com o seu celular numa entrevista de emprego, você usaria o seu celular durante 15 minutos ali que você está com o seu entrevistador? Ok. Se você vai para um médico e aquele primeiro contato com o médico na entrevista, você usaria o seu celular? Para quem é religioso ou, né, vai em algum culto, na igreja ou na missa, você usaria o seu celular durante, né, esse tempo? Um jogador de futebol poderia usar o celular durante o jogo? Ah, mas não faz sentido. Por que não? Se ele quisesse ali, ele está na cobrança de uma falta, ele vai ver então qual é
a melhor posição para aquele goleiro se o time dele levantou os dados. Isso não é permitido. Por que não é permitido? Porque o jogo de futebol, por exemplo, agora especificamente nesse caso, tem regras. E as regras não podem ser mudadas. Os treinadores, por exemplo, não podem usar telefone para se comunicar com pessoas que estejam assistindo o jogo de algum ponto de cima. Isso poderia favorecer o time. Essas regras foram colocadas e essas regras são seguidas. Por que cada escola não pode fazer a sua regra? Por exemplo, a escola que eu trabalho, os alunos são obrigados a, no começo do dia, entregarem os seus celulares. Esses celulares são colocados dentro de uma maleta, claramente protegida, para não quebrar e tudo mais. E os alunos têm que retirar esse telefone no final do dia. E aí eu sei que tem muitos argumentos, né? Muitos argumentos que vão dificultar esse dia a dia ou que vão dificultar essa regra. O primeiro argumento que muitos pais falam é: mas eu não consigo ter acesso com o meu filho, eu não consigo me comunicar com o meu filho de forma rápida. Vale lembrar que nós, né, ou pais aí que estejam assistindo esse vídeo, viveram numa época onde não era fácil se comunicar com os filhos, né? E nós podemos dizer assim: então vamos dar passos atrás. Eu não sei se a gente dá passo atrás ou a gente estabelece regras para o uso do celular, o quanto ele está atrapalhando nas escolas. Olha só, a ONU divulgou um relatório que isso está atrapalhando, que isso tirou 1 ano de estudo do seu filho. Então, é muito importante a gente pensar o quanto essas regras, né, ou o quanto o nosso argumento sempre de vou dar um passo atrás, atrapalha também no ele dar vários passos à frente. A comunicação com o seu filho, ela pode ser feita sim pela secretaria da escola, né? Assim como nós aqui, sempre que queremos que o aluno, ou sempre que o aluno, por exemplo, passa mal, mas ele não vai me contactar, ele tem a secretaria da escola pode contactar os pais nesse caso, né? Então, para todos os argumentos, sempre existe uma saída. Mas o meu filho precisa fazer pesquisa. Mas espera aí, eu entendo que hoje o Google é uma forma de pesquisa muito poderosa, ou as inteligências artificiais aí como o ChatGPT. Mas até quando não é importante também o seu filho aprender que nos livros há muitas informações? Ou o professor, e aí, né, eu pego no meu caso, o professor também tem que aprender a oferecer para o aluno todo o conteúdo que seja necessário para aquela aula. E às vezes o aluno não precisa justificar e falar que precisa usar o celular. E aqui nós estamos falando de algo muito delicado, porque nas minhas aulas eu tenho vários alunos que não usam, que não querem, que não precisam, mas tem os alunos que precisam, de certa forma, de um limite. E esse limite, dentro de uma sala de aula com 30, 40, 50 alunos, precisa ser, desculpa a palavra, mas precisa ser imposta para todos. Ou, se nós olharmos para o restante, para o que não pega, para o que não usa, então nós não vamos impor essas regras, os alunos que precisam dessa regra não vão, né, se concentrar, vão usar o telefone, vão se comunicar por telefone. É claro que na minha época, por exemplo, a gente ficava passando bilhetinho de papel, mas esse bilhetinho de papel era mais difícil, o aluno às vezes ficava concentrado em passar o bilhetinho, mas de certa forma não tinha tanta distração, ou pela dificuldade do acesso, ele de certa forma prestava mais atenção na aula, ou eu prestava mais atenção na aula, claro. Então nós precisamos pensar, a regra ela precisa ser colocada. E outro argumento que me vem aqui antes de eu acabar o vídeo é: mas o pai não vai permitir isso do aluno. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. O pai, ele, claro, né, numa escola particular ou numa escola pública, depende muito do contexto, mas o pai tem que entender que dentro da escola existem pessoas preparadas para isso, que são os professores, os diretores, que estudaram e que sabem das regras ou do que é melhor para o aluno. O pai não pode interferir neste contexto. E nós temos que deixar isso muito bem claro na primeira reunião, na primeira entrevista, quando o pai assina um contrato com a escola. A partir daquele contrato que está estabelecido ali, por exemplo, a regra de um jogo, ela não vai mudar. Então, vamos pensar nisso para nós
transformarmos o ambiente escolar num lugar melhor para o seu filho. Até mais.